Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso MGTcast, aqui no nosso stand lindão, na APAS. Eu estou honrada de estar aqui com esses feras do mercado, os nosso CEO, Edu Bitelo, Michael Soares, nosso COO, e nosso convidado ilustre, Dr. Ricardo Soriano. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua presença VIP aqui no nosso stand. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito bem tratado até agora. Que bom. Vou continuar sendo. Tá? Com certeza, com certeza. Ao nosso CEO, Obrigado. Edu Bitelo. Obrigado, Crias. Isso está muito legal. É muito importante para a gente estar nesse evento, né, da APAS, onde que é o maior evento da América Latina. APAS Show. Da APAS Show. Do segmento alimentar, onde envolve milhões de negociações. A MGT está aqui trazendo sua experiência, buscando experiência. E agora a gente aqui nesse nosso podcast, falando sobre transação tributária, que é o assunto que está em voga. Para nós é fundamental aí estar trazendo essa experiência aí. Muito bom. Alimentar. Muito bom. E o nosso COO, Michael Soares. Cris, obrigado pelo convite. Eu digo porque, apesar de nós estamos fazendo, né, esse movimento, mas a MGT está presente aqui nessa baita feira. Eu acho que nesse evento é a 40ª APAS que está acontecendo. Então, como o Edu falou, é um movimento, né, que chega a gerar quase bilhões. Eu não sei, do ano passado foi gerado quanto? Se eu não me engano, foi 16, 20 bilhões. Mais de 20 bilhões. Mais de 20 bilhões. Quanto foi? 16 bilhões e meio de reais em negócio. Soriano me ajudou. A expectativa... E 5 dias, né? 5 dias de feira, porque a feira começou na segunda-feira. E a expectativa dessa é mais de 20 bilhões. Dessa feira. Então, para nós, né, eu, como sempre me coloco, sou vendedor, né, eu e o Edu estamos à frente da empresa, para nós estar presente aqui, com esse ilustre amigo, ainda mais trazendo um pouco para nós, né, do que toda a vivência dele, todo o que ele já passou e já entendeu, e agora tá no lado de cá, no privado, e eu acho que isso é muito importante para a gente trazer um pouco de conhecimento para quem está nos escutando, e cada vez mais, né, trazer mais sabedoria para nós da MGT. Com certeza, e vocês vão dar uma aula hoje, depois das pessoas que, principalmente o setor varejista que escutar, vai ser uma aula, com certeza. Então, doutor Ricardo Soriano, vou falar um pouco da tua trajetória, depois tu pode continuar. Sócio na Figueiredo e Veloso Advogados, foi procurador-geral da Fazenda Nacional de carreira, foi também procurador federal e tem uma vasta experiência na advocacia nas relações com o setor público. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, é isso mesmo. Passei muito tempo no setor público, foram 25 anos, vivi muita coisa, aprendi muita coisa. Foi muito bom, foi muito interessante, gosto muito dos colegas de lá. Então, sou muito grato por tudo que eu vivi. E agora no setor privado, né? Há 3 anos aí, vivendo uma nova realidade, conhecendo pessoas novas, fazendo laços, né? Como que eu acho que a gente já tem aqui entre nós. Tem sido um novo momento, uma experiência boa também. Que legal, muito legal. Posso fazer uma pergunta para ele, que eu tenho curiosidade para vocês também debaterem juntos? Claro, deve. Tá. Estamos muito honrados, né, Cris, de estar aqui com o Ricardo, compartilhando alguns momentos da vida privada, né? Já eu e o Marco já admirávamos na vida pública, né, Soriano, pelo trabalho, e ele é o precursor aí do nosso tema que nós vamos falar, ele que impulsionou esse acordo contribuinte personalizado, né? Isso a gente chama de transações. Já está desde a inauguração do Código Tributário ele foi o Nacional. precursor? Ele foi que impulsionou. Olha que interessante. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Desde lá de 2020 até hoje, que são quase praticamente 6 anos. 6 anos, né? Um pouco menos, quase um pouco... Chegar a 6 anos. Olha o que tem de contribuinte que regularizou para a Fazenda e mudou, né? Aí a experiência a gente vai comentar agora. Com certeza mudou muito a vida, não só da pessoa jurídica, das pessoas físicas, né? Que muitas empresas hoje acabam indo para a recuperação judicial, para a falência, por causa do débito federal. Então, nada mais honroso para mim, para o Mike, para a MGT, é de escutar essa experiência de quem que ajudou a construir. Nossa, que demais. Isso é muito legal. Como é que surgiu essa política de transação tributária no Brasil? E quais os problemas, assim, ela buscou resolver? Então,
como o Edu comentou, né? O Código Tributário Nacional, ele é da década de 1960, ele é de 1966. Um artigo do Código, ele previa que a fazenda pública, ou seja, quem cobra os tributos em juízo, Uhum. ou pode até não ser em juízo, pode ser no contencioso administrativo, ela poderia buscar um instrumento de negociação, chamado transação tributária, para acabar com os litígios, para acabar com essa disputa, esse contencioso. Isso vinha previsto desde a década de 60, mas esse artigo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 171, mas não tem nada a ver com o 171 do Código Penal. 171. 171, mas não é. Não nesse tem, nesse caso não sentido. tem malandragem. Tá. Não tem referência. Esse sentido não é. Esse artigo ele previa que tinha que vir uma lei específica para isso. Uhum. Só que essa lei, as décadas foram passando e essa lei não acontecia, não saía. Havia muita resistência, eu acho, assim até cultural, Uhum. dos órgãos de cobrança, da Receita Federal, em âmbito federal, da Receita Federal, da PGFN, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de onde eu vim, onde eu trabalhei mais de 20 anos. E por conta dessa resistência, as décadas foram passando e esse foi um instrumento que nunca foi explorado. E aí, em 2019, finalmente, foi elaborada uma minuta de medida provisória, uma participação muito grande da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em rascunhar esse texto, contou com o apoio de setores do então Ministério da Economia e saiu a medida provisória. E ela foi convertida em lei no primeiro semestre de 2020. Uhum. Então, quando o Edu e o Maiba falam que tem 6 anos mesmo. Então, ela foi convertida no primeiro semestre de 2020, que está em 2026. Então, tem 6 anos e deu muito certo. Deu muito certo, assim. Deu certo, eu acho que de uma forma que nem a gente lá atrás na PGFN Não achava acreditava. que fosse dar tão certo. Não, assim, eu não posso falar demais, você tem que fazer perguntas, eu vou responder. Não tem problema, não tem problema. Mas, foi um instrumento muito importante para a Procuradoria da Fazenda Nacional e hoje também é para os estados, todos os estados e alguns municípios, a instituição da penalização tributária. Porque você tinha muita judicialização com pouca eficácia. A taxa de engarrafamento dos processos das execuções fiscais, e esse levantamento nem era nosso lá, é um levantamento que o CNJ faz, é a segunda pior taxa de engarrafamento entre todas as modalidades do processo. Então tinha pouca eficácia, entupia o Poder Judiciário de processos, e até para os próprios procuradores que tinham que cobrar, aquilo ali era um problema, porque era um volume enorme e uma sensação de energia muitas vezes perdida, né? Porque na maior parte das vezes você não conseguia recuperar nada com quase nada. Então a transação foi uma revolução nesse sentido. E até tem mais um ganchinho importante, né? Em 2020 nós tivemos um grande marco no nosso país e no mundo mundial, no caso, que foi a pandemia, né? E que por ironia do destino, né? Antes mesmo já estavam prevendo essa lei. E eu acho que veio bem ajudar o contribuinte, né? Porque, infelizmente, no nosso país, muitas empresas acabaram, né? Não pagando os impostos, porque o seu negócio fechou. Uhum. Né? Não conseguiram manter. Porque todos os empresários acabaram partindo da seguinte situação. Como é que o meu negócio, ele funciona com a porta fechadas? Uhum. Foi muito importante, né, Maio? Acho que isso é uma experiência que a gente teve. Deixa eu quebrar a gente verificou, né? Depois desse marco, quando começou lá, se não me engano, em novembro, já começou a fazer a se reabrir o Brasil, o país, o mundo. Uhum. Mas um ano depois as coisas começaram a voltar para o seu novo normal. Uhum. E essa lei ajudou muito. Então, um remédio que foi pensado antes da pior crise mundial que a gente teve, né? Que foi a pandemia. Onde o mundo parou. Sim. No início de 2020, no primeiro semestre de 2020, aconteceram 3 coisas que, pelo menos para mim, foram marcantes. 2 foram marcantes para todo mundo, mas para mim foram 3. Veio a pandemia, em março de 2020. A medida provisória da transação foi convertida em lei, e aí convertida em lei, aí começou a rodar, e eu virei procurador-geral. Olha Ao só. mesmo tempo, eu brincava na procuradoria. Deu que o marco da tua vida foi. Foi um semestre bastante agitado aquele aí.
Não só aquele, né? Porque realmente com a pandemia, muita coisa mudou. Foram muitos desafios para todo mundo. Teve muito trabalho naquela época. Muito trabalho, assim, do setor público, ter que enfrentar, e a gente acompanhava o Ministério da Economia na época, Ministério da Fazenda, a gente trabalhava 7 dias por semana. Outro lado, justamente por conta dos impactos na economia, né? E por outro lado, o setor privado agoniado, porque às vezes não podia abrir para trabalhar, né? Tudo E aí fechado. a transação foi uma felicidade. E a transação ela começou a rodar exatamente quando o país e o mundo tiveram que começar a enfrentar esse problema da pandemia. Do fechamento de tudo. É. Michael. E as empresas teve que. O Edu tava falando gastar a sola do sapato, né? Sabe que, deixa eu escutando aqui, Soriano, eu vejo pelo seguinte, né? O brasileiro ele tem uma cultura, que é o Edu, a gente fala muito sempre em todas as reuniões que a gente passa nas empresas, né? O brasileiro ele é muito executor e nada planejador. É. Então o brasileiro primeiro executa para depois planejar. E você no lado de lá e agora no lado de cá, tu consegue ver os dois cenários, né? Que é a execução, né? E depois eu planejo. Só que pro lado de lá, o planejamento, ele vinha muito a calhar do que acontece com a execução. E o brasileiro hoje não tem como. A gente tá aqui hoje numa feira, tem vários executores aqui, né? E eu posso falar com muita firmeza, muita franqueza, pelo que já tem de giro no nosso stand, Tá falta lotado. muito planejador. Porque as pessoas são muito carentes dessa matéria. O Sim. tributário hoje é uma matéria que está embutida na economia. E você falando isso agora da pandemia, enfim, ali na pandemia foi um marco muito grande para a MGT, para a nossa empresa, para mim, Brodu, que foi uma virada de chave. Isso que o Edu falou no início, né? As empresas funcionárias de porta fechada. Né? Como é que eu faço hoje um mercado? Como é que eu faço um mercado funcionário de porta fechada? E o que isso vinha junto a calhar, né? Vinha débitos, vinha dívidas. Porque era um modo de sobrevivência ligado. E o modo de sobrevivência ligado é difícil. Nós que somos todos pais de família aqui, quando isso acontece, é o modo de sobrevivência. E a empresa é igual. O que a primeira coisa que tu quer salvar, né? Funcionário, teu mercado, enfim. Então isso que tu falou se agora a transação, ela veio sim, muito a calhar, ainda mais naquele episódio ali, de pandemia, enfim. Não vou mudar um pouco a conversa que falando pandemia. Eu vou falar de coisa positiva, né? Mas o que tu falasse agora é muito importante. Eu queria falar também sobre isso, que o Edu sempre prega isso, né? Que essa é uma cultura do brasileiro. Ele quer executar, lá na frente eu vejo o que acontece, né? E o que acontece sempre o que é? Eu paro de pagar imposto. Né? E lá na frente eu vejo o que eu faço. Que é o que eu e o Edu a gente prega muito ao contrário, né? Olha, vamos planejar, vamos melhor regime tributário melhor, para lá na frente ter um bom benefício, uma boa economia. Então, isso eu acho que eu queria te trazer, assim, né? Tu tendo os dois lados, tu consegue ver direitinho isso, né? Assim, esse problema, efetivamente, a carga tributária no Brasil não é baixa, né? Não é a mais alta do mundo, o pessoal adora falar isso. O Brasil tem a carga, mas ninguém pesquisou para ver isso daí. Vira uma conversa assim, você ouviu lá e você fala aqui. Não é a maior carga tributária do mundo, mas nos países emergentes está entre as maiores. O nosso sistema tributário ainda é muito complexo. For reforma tributária, existe uma expectativa de melhorar, mas eu acho que vai piorar para depois melhorar. Não vai ser uma coisa, tá bom, ó. Ano que vem tá tudo ótimo. Vai piorar, muito mas depois tranquilo. Eu acho que primeiro vai piorar um pouquinho. Depois- A minha esperança, sou uma pessoa esperançosa, depois vai melhorar. Mas é fato, e eu concordo com o Michael, que as pessoas às vezes executam, e até pela complexidade de tudo também, né? E também aquela ânsia de produzir riqueza, porque todo mundo tem família, todo mundo quer manter a empresa, etc. e tal. Às vezes realmente não se planeja muito bem. E o problema veio agora de bola de neve, né? Porque, por exemplo, em âmbito federal, isso varia de ente federativo para ente federativo, mas em âmbito federal, uma dívida que você tenha com o fisco, está lá inscrita para cobrança na dívida ativa, ela é atualizada pela Selic. A Selic está altíssima, né? Às vezes seria que mais um. Mais um no momento do pagamento. No momento do isso. pagamento é mais um, É né? isso Mais aí. 1%. Então, assim, eu fiz um cálculo outro dia, não sei nem se eu cheguei a comentar com vocês ou não, que eu peguei assim, no início de 2023, foi quando eu vim para o setor privado, então o meu marco foi assim, deixa eu ver, que quando eu vim para o setor privado, até março deste ano, eu joguei uma dívida de 100 milhões. Só dela existir, se não surgir mais nenhuma outra dívida,
ela pela Selic tinha passado para 148 milhões. Então, assim, Meu Deus. se você tem uma dívida, você tem que enfrentar de alguma forma. Se você for como uma avestruz que enfia a cabeça na terra, a dívida não vai desaparecer. Exato. E ela cresce, ela tem um crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo, que é que nem mato. Vai crescer. Se tiver um terreno, estiver chovendo, não adianta você falar assim, não vou gastar dinheiro com nada, não vou resolver porque vai desaparecer. Não vai crescer. Dívida do mesmo jeito. E no Brasil, com os juros altos que a gente vive no Brasil, todo mundo sabe, ela cresce muito rápido. Então, o planejamento é fundamental. O ideal é não cair nessa situação. Uhum. Mas se cair nessa situação, o ideal é você tentar resolver essa situação. Porque uma coisa é você resolver, por exemplo, no exemplo que eu dei, tem um problema de dívida que começou no início de 2023. Se você tivesse começado a enfrentar, buscar uma solução no final de 2023, aquela dívida tinha um tamanho. Se você esperou mais de 3 anos, ela já tinha crescido 48%. Então, tem que ter planejamento, mas tá com a dívida, o ideal é você tentar resolver aquele problema. O governo não vai resolver esse problema para você, mas você tem alguns instrumentos que você pode utilizar para você tentar equacionar na sua realidade como é que você vai pagar aquilo ali. Tá? Uhum. A palavra é planejamento. A palavra da vez. Exato. Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar mais uma dúvida para vocês? Com certeza. 3. Deve. Qual é a principal diferença? Eu queria esclarecer bem. Entre transação tributária e parcelamento tributário. Posso falar? Com certeza. Assim, eu vejo muito por aí, pessoal, justamente, tem gente que até faz uma certa propaganda dizendo, pô, transação não é parcelamento, você não está sabendo que é um que é outro. Na verdade, você tem, por exemplo, você pode ter um parcelamento ordinário em âmbito federal hoje, qualquer contribuinte devedor, se tiver uma dívida que está na Receita, ou já saiu da Receita, já está na cobrança dos advogados da Administração Tributária Federal, que são os procuradores da Fazenda, qualquer um pode acessar esses órgãos de fiscalização e cobrança e fazer um parcelamento em até 60 meses. Esse é um parcelamento ordinário. Qual o problema do parcelamento ordinário? Às vezes o parcelamento ordinário é a única opção que o contribuinte tem, mas ele tem um prazo menor para pagamento, de até 60 meses, 5 anos, e o parcelamento ordinário não dá desconto em juros, não dá desconto em multa, não dá desconto em nada. E aquele valor que você ainda não pagou ainda está aumentando pelo Selic. Então, de certa forma, você vai resolver aquela situação, mas você não vai pagar o valor que você tem hoje e fez parcelamento em 60 vezes, porque tem os juros correndo ali. Então, parcelamento ordinário é isso. Transação tributária é uma negociação. Você faz uma negociação e, a depender das suas características, você tem condições de acertar um parcelamento também. Às vezes com prazo muito maior do que 60 meses e com descontos em juros, em multas, em cargo legal. A depender da situação, você vai poder pegar, se você tem prejuízo fiscal na sua empresa, você vai poder pegar esse teu prejuízo fiscal e considerar um percentual desse prejuízo fiscal para abater do restante, depois de descontos em juros, multa, encargo legal, você ainda vai poder pegar um prejuízo fiscal que é uma questão contábil. Mas, a depender da transação tributária e das suas condições de uma boa negociação, é como se um pedaço daquele seu prejuízo fiscal fosse um dinheiro que você tivesse no banco, para abater mais um pedaço da dívida. Então, assim, o que tem de diferença? Eu vejo uma diferença fundamental entre um parcelamento ordinário, prazo menor para pagar, nenhum desconto, que qualquer um consegue fazer, de uma transação tributária que leva também a um parcelamento, como regra, não sei que você queira pagar à vista, mas em condições, usualmente, muito melhores do parcelamento ordinário. E eu acho, para contribuir, eu acho que é importante, né, com a experiência, a gente tem casos práticos, né, Soriano Life, eu acho que a transação tributária, ela salva muitas empresas, uns desempregos, né, ajuda muito a economia do país. E com base nisso, pega o prejuízo fiscal, né, o prejuízo fiscal é um fator bem importante. Tem uma pergunta para colocar na mesa aqui, para a gente debater alguns casos práticos que a gente trabalhou junto e a gente colocou. Muitas questões vêm nos chamando, eu acho que e questionam
não só academicamente, como contribuintes, contadores, advogados, empresários, é a obrigatoriedade do fisco aceitar o prejuízo fiscal, né? Porque todos acreditam que é só entrar com um pedido e aceitar o prejuízo fiscal. E, na verdade, não é isso que a lei é. A lei tem uma obrigatoriedade, e sim uma faculdade. E outro dos critérios. Então, minha pergunta pro Soriano, a primeira e a segunda pro Michael é como esses critérios, né, que fazem a PFN, além de dar os descontos de juros e multas das obrigações acessórias, fazem o fisco aceitar. E para o Michael tendo isso em vista, qual é o benefício que a empresa consegue ter após esses, vamos dizer, conseguiu passar por esses critérios, alguns critérios, ela conseguiu seu desconto do prejuízo fiscal. O que isso representa? Deu uma frase bem comercial, no caixa diretamente da empresa, para ela poder aí ela colocar. Você quer responder primeiro? Responde Pode responder as primeiro. perguntas? Não, primeiro a autoridade. Mas então, o uso do prejuízo fiscal é uma coisa interessante, porque na medida provisória que saiu em 2019, e na lei, que é quando acontece a conversão em lei, o teor da lei não é exatamente aquele da medida provisória. O Congresso Nacional, ele tira coisa, ele coloca coisa, ele não simplesmente chancela, converte, fica tudo igual. Mas quando veio a medida provisória e veio a lei na sua versão original, não tinha previsão de uso de prejuízo fiscal. Eu era o Procurador-Geral da Fazenda Nacional quando, em 2022, veio uma demanda que veio do Congresso Nacional. A demanda foi, olha, ok, transação tributária está andando bem, mas a gente acha que ela ainda não tem o potencial que ela poderia ter. E aí veio a ideia de poder abater de saldo remanescente depois dos descontos, eventualmente poder abater com prejuízo fiscal mais um pedaço da dívida, né? Um percentual do prejuízo fiscal, como se dinheiro fosse, como eu falei, para abater um pedaço depois dos descontos todos, mais um pedaço. O Congresso Nacional estava pensando em ou a gente transforma, altera a lei de transação para trazer essa possibilidade, ou a gente pensa no novo refis. Se vocês verificarem, desde que veio a transação tributária, acabou essa coisa de refis. Porque o contribuinte, coitado do contribuinte, ele ficava assim, não, vou esperar o próximo refis, que quem sabe o próximo refis vai atender o meu setor. Uhum. Porque refis mesmo foi o primeiro que aconteceu no ano 2000. Tinha o nome de refis. Mas como foi o primeiro, aquele nome oficial de um parcelamento especial, extraordinário, ele pegou para todos os outros. É como alguns produtos que a gente tem, não sei se a gente vai falar produto aqui, mas, por exemplo, lâmina de barbear, Gillette, esse tipo de coisa. O refis pegou esse nome de refis, tudo que veio depois foi chamado de refis. E veio um monte de coisa, mas não veio para todo mundo. Por exemplo, teve um refis, entre aspas, refis, para time de futebol, Profut. Mas era para time de futebol, não era para quem vende leite. Esteiro da Copa. Exatamente. Foi o último, até estamos no período da Copa. Exatamente. Então, assim, a outra ideia era voltar a um refis. Acabou que a lei de transação foi alterada, que é melhor, porque a transação é um programa permanente. O refis é pontual. O refis tem um início, meio e fim. E hoje não dá para o contribuinte ficar esperando refis. E não deve ficar saindo. Como não saíram nos últimos anos, não deve agora começar a sair refis de novo. A gente precisa de transação. Mas foi inserida essa possibilidade no âmbito da transação tributária, mas não como um direito do contribuinte, como uma possibilidade que demanda, entre outros aspectos, uma boa negociação. Eu falo muito aqui do âmbito federal, tá? A grande parte da dívida está no âmbito federal, né? Uma empresa, por exemplo, de São Paulo, ela pode ter tributos a honrar em São Paulo e no âmbito federal. A do Rio mesmo toda, Rio e âmbito federal. Então, o âmbito federal está em tudo, né? Todas as empresas não têm como fugir do âmbito federal e das dívidas federais. O prejuízo fiscal, então, para não ficar dando muita volta, não é um direito, é uma possibilidade no âmbito de uma negociação que considera uma série de fatores específicos daquele contribuinte que está negociando, inclusive a capacidade de saber negociar bem também, né? E aspectos objetivos, técnicos, que também têm que ser considerados.
e daí você tem que escolher bem quem é que vai te representar. Muito bom. E como ele perguntou, em âmbito de caixa de solução, né? Como um bom vendedor, eu quero sempre contar uma boa história, né? Então eu posso contar várias histórias, mas uma história bem particular. E de um caso até de São Paulo, com o uso do prejuízo fiscal, o impacto, às vezes, da dívida se tem um desconto até de mais de 50%, dependendo da forma que for negociado. Então, isso impacta não só no caixa, mas eu também sempre falo, como eu tive que comentar o Edu, que nosso negócio são gerações que a gente está se mantendo. O que hoje o nosso trabalho ele acaba sendo um fim social. Então, se pegar uma empresa nessa, era 800 e o valor 810 milhões, né? Estaleiro, acho Que o estaleiro. Sim. E nós trouxemos para 240 milhões de reais. 280. 280 milhões de reais. Com o uso do prejuízo fiscal. Então você veja o impacto que isso é no caixa de uma empresa. Nós estamos falando de desconto de quase meio bi. Passando meio bi, né? Então é muito dinheiro. E isso, para qualquer empresa, para qualquer negócio, isso é um impacto muito financeiro, muito alto. E isso eu sempre digo, o nosso trabalho, depois disso, acaba se dando o que para a empresa? Um fim social, garante emprego, fortalecimento de mercado, crescimento da economia. Então, o prejuízo fiscal é o creme de la creme, vamos chamar assim, que acaba dando todo o trabalho todo, enfim. Mas é um baita de um resultado que acaba sendo com a empresa também. E é importante, né? Por que o prejuízo fiscal é tão importante para a gente utilizar e as empresas que tiverem o prejuízo fiscal utilizarem do âmbito da transação federal. Porque normalmente, acho que é 99%, acho que aí eu sou Soriano, pode nos ajudar, aí estatisticamente dentro da PGFN, esses dados não deve ter ali, mas deve ser uns 99%, as empresas que procuram fazer um acordo com o fisco, elas normalmente não têm lucro. Então, ele é o crédito, o prejuízo fiscal, o crédito, que ele é ineficaz com uma empresa que não tem lucro. Porque a empresa só pode usar o prejuízo fiscal se a empresa tem lucro, para bater uma trava ali de 30% dos impostos. Então, ela vai acumulando esse prejuízo fiscal, esse valor, e acaba podendo utilizar. E nessa, a destravar esse valor, a transação, por causa da lei federal, fez a destrava. Então, tu pode utilizar até 70%, né, da dívida. Então, torna eficaz. Então, é um crédito. Imagina o seguinte, tu tem uma moeda do real. Aí o real já não é outra, vai ser outra moeda agora. Então, tu não pode usar esse crédito, só quem deve. E aí agora tu vai poder bater tua dívida. Então, é um crédito que tu tá obsoleto ali, ineficaz dentro da conta contábil da empresa. E tu transforma esse dinheiro da noite pro dia, uma coisa que não vale. Então, se a empresa, por exemplo, tem 30 milhões de crédito, de prejuízo fiscal, que é um crédito, aí daqui a pouco ela pode usar esse crédito que não serve pra nada. Nada. Tu pode, no outro dia, tu bater a tua dívida. 21 milhões. Exato. Uhum. Então, isso eu acho que quando gera, que a empresa, ó, a gente tá aqui na Apas Show, né? Fechou. Tu imagina se a empresa consegue pegar esse dinheiro do prejuízo fiscal e vir aqui pra Apas Show e fazer negócio. A gente tava falando aqui que rodou quase 20. Esse ano a perspectiva é 20 bi, né? Tu imagina quanto que a empresa pode fazer de rodada de marketing, de investimento, de novas fábricas, no crédito que ela vai conseguir equalizar com a dívida. Eu acho que no caso do Instalento, que a gente participou, acho que isso é importante a gente comentar, né? Ela teve alguns benefícios, o prejuízo fiscal foi um deles, né? Porque é até engraçado comentar, né? O Soriano ajudou bastante nesse caso, que foi as empresas de barcos do exterior vendiam mais barato que o barco de uma empresa nacional. Que ele é contraditório. É verdade. Né? Então, se esse acordo conseguiu fazer uma empresa nacional aqui do Brasil, conseguiu. A gente conseguiu, né? O Soriano participou muito ativamente desse caso, que a gente conseguiu, porque a empresa já vinha de muitas dívidas, né? Por 800 milhões, sem enquadradas, né? Na PGF, na Receita, hoje faz com o Tomás, né? Essa questão do uso do prejuízo fiscal é interessante, que, como eu falei, essa ideia do uso do prejuízo fiscal não veio da PGFN nem da Receita Federal. Veio do Congresso Nacional 2 anos depois do início da lei propriamente, em 2022. E no início, e eu ainda estava lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, o pessoal ficou um pouco reticente, né, para ver como é que ia funcionar, se ia, não ia.
E como não havia um direito, na verdade, era uma expectativa de direito, quer dizer, dependia da negociação e de avaliar o mais concreto. De início, eu percebi assim, preocupação e resistência da Fazenda Nacional. E hoje a gente vê, e eu tenho certeza que a Fazenda Nacional também entendeu bem isso, a importância do uso do prejuízo fiscal em alguns casos. Tanto é assim que saiu uma decisão do Tribunal de Contas da União em novembro do ano passado, dando uma interpretação muito restritiva para a possibilidade de uso de prejuízo fiscal, praticamente inviabilizando o uso de prejuízo fiscal na transação. E a própria Advocacia Pública Federal recorreu contra essa decisão, porque ela queria ter a possibilidade de utilizar. E saiu há pouco tempo uma nova decisão do TCU, revendo aquele entendimento anterior e novamente viabilizando. Estou contando essa história para mostrar que hoje a própria administração tributária federal, por exemplo, reconhece a importância do uso do prejuízo fiscal. E a gente, na prática, já viu alguns casos em como é relevante para viabilizar, às vezes, até a negociação. Sem o uso do prejuízo fiscal, às vezes a empresa não vai ter condições de fechar um acordo, porque ela sabe que ela não tem fluxo de caixa, não tem condições de honrar aquele acordo. E assim, a gente trabalha com empresas que a gente vê que as empresas, elas simplesmente querem fazer um acordo, honrar o acordo e resolver aquela grande dificuldade que ela tem. Essa dívida produz uma bola de neve, vai aumentando muito rapidamente. Então a empresa, quando ela negocia, como regra, ela quer honrar. Ela não está negociando para enrolar a Fazenda Nacional. Pelo menos nos casos que a gente acompanhou, que a gente vê um esforço da empresa para se livrar de um problema enorme que ela tem, que é essa dívida com a fazenda pública, né? Pode ser estadual, pode ser federal. E eu acho que é importante a gente estressar o assunto, não só do prejuízo, mas ver assim, ó, quais os benefícios quando a empresa consegue usar o prejuízo fiscal, consegue regularizar com a fazenda, quais os benefícios que ela tem daqui para frente, né? Que a gente vê que nesse caso do saleiro, que ela conseguiu? Ela conseguiu o benefício do drawback, que é as isenções da importação, que faz até o preço competitivo. Né? Como benefícios, né, que a gente tem que debater que acabam se alavancando muito, que trazem a regularidade do contribuinte como fisco. Então, assim, né, vou passar a minha opinião e também a minha experiência de tudo que eu vi até hoje, né? Que foi muita coisa que eu vi desde o início, mas porque o Instituto não é tão antigo assim, né? Tem 6 anos na prática que ele está rodando. Mas um benefício, que é um clássico dos benefícios, primeiro benefício, do uso de prejuízo fiscal. Às vezes, só com o uso do prejuízo fiscal é que você viabiliza a empresa poder pagar as prestações. E é por isso que a Fazenda Nacional, a PGFN, a Receita Federal, no nosso exemplo de âmbito federal, é por isso que eles também reconhecem a importância do uso do prejuízo fiscal. Porque às vezes, sem aquilo ali, a empresa não vai ter como fechar o acordo. E se fechar o acordo, ela corre um sério risco de não conseguir pagar. Vai chegar algum momento que o problema vai ressurgir. A Fazenda Nacional, a PGFN, vai ter que voltar a cobrar. A empresa vai voltar a ficar uma corda no pescoço. Então, o primeiro grande benefício do prejuízo fiscal, que foi uma preocupação legítima do Congresso Nacional em 2022, ele potencializou a transação. Algumas transações só são feitas porque tem uso de prejuízo fiscal. E o segundo benefício, que é decorrente do primeiro, e que é a clássica preocupação dos contribuintes, com essa negociação e o início do cumprimento das obrigações, viabilizar a obtenção de uma certidão positiva para efeitos legais. Todo mundo fala assim, certidão negativa. Na verdade, tecnicamente, Não é? e eu sou do mundo jurídico, é uma certidão positiva, mas tem os mesmos efeitos dessa negativa. Porque com o parcelamento que decorre da transação tributária, a exigibilidade de todas aquelas dívidas que o fisco vinha cobrando de você fica tudo suspenso. Enquanto você estiver pagando de acordo com o acordo que você fez, aquilo ali fica suspenso, você não tem problemas com execuções fiscais, surpresas de você ter bens penhorados, às vezes até ser um maquinário da empresa. Outra questão, O famoso Bacenjude. Bacenjude, né? Teimosinha. Teimosinho. A teimosinha que tenta vai caçando na conta bancária ali algo que pingue ali na conta bancária.
E outra coisa, para muitas empresas, isso é o que viabiliza. E não só com o banco público, porque muitos bancos privados também veem essa situação na hora de fazer operação financeira. Você é proibido de fazer operação financeira com um banco público se você tiver pendurado com essas dívidas e não tiver uma certidão positiva para efeito de negativa. Como é que é a certidão positiva com efeito De negativo. de negativo? Eu chamo de CEPEM. O pessoal fala certidão negativa. No popular é certidão negativo. Tecnicamente é isso que eu falei, que é a CEPEM. Mas assim, se você não consegue fechar uma linha de secção, você também não consegue fazer nenhuma operação de financiamento com o banco público. E às vezes, um BNDES da vida, ou um BNB, Banco do Nordeste, ou Caixa, não vou falar, são 5 bancos públicos federais, não vou ficar falando todos. Da Amazônia, eu estou falando da Amazônia, Banco do Brasil, são 5. Mas às vezes o banco público ele apresenta melhores condições, por exemplo, de financiamento. Se você está pendurado numa dívida e não saneou essa questão, você não consegue fazer o financiamento. Por quê? Porque a lei proíbe que o banco te ofereça o financiamento com condições diferenciadas. Você não faz financiamento nem com o banco público. Mas os bancos privados também olham essa sua condição, porque é uma questão de avaliação de risco. Eu vou emprestar para alguém, por mais que eu ache que é um bom negócio, que eu vou receber dos juros, eu tenho que fazer uma avaliação de risco para ver se eu vou receber. Não adianta eu fazer um ótimo negócio no papel e na prática não receber de volta o dinheiro com juros, né? Então, assim, outro benefício é esse também. E tem um outro, voltando ao primeiro, de suspender a exigibilidade da dívida, e aí você não vai ter surpresas com penhora. A depender do caso, você tem um tipo de ação que chama medida cautelar fiscal. Sim. Essa medida cautelar fiscal, normalmente, ela não atinge só o patrimônio das empresas, atinge também dos donos das empresas. Então, assim, você conseguindo fazer uma boa negociação, que às vezes só é possível com o uso de prejuízo fiscal, que efetivamente... E hoje todo mundo reconhece isso. Acho que até o próprio Tribunal de Contas da União, que teve uma interpretação muito ruim em novembro do ano passado, mas já voltou atrás. Então, acho que todo mundo hoje reconhece a importância dos prejuízos fiscais, a importância da negociação, e é importante que os contribuintes saibam desses efeitos práticos, efetivamente. Se você fechar uma negociação, se você requacionar todos os seus débitos, você volta a fazer a operação de financiamento em condições diferenciadas por bancos públicos, por exemplo, e mesmo com bancos privados, que muitos não fazem. Você não vai ter surpresa com ações, execuções fiscais para bloquear o patrimônio da sua empresa, para penhorar maquinário, para no futuro vender o maquinário, inclusive. Você consegue, por vezes, equacionar a questão da outra ação que eu falei, que é a cautelar fiscal. E você tem uma série de benefícios, né? Muitos benefícios. Deu muito certo, é por isso que tem esses números fabulosos aí, né? Mais de R$500 bilhão já negociados. E é bom para a Fazenda Nacional também, porque a Fazenda Nacional ela tem hoje para cobrar quase R$3 trilhões. E a execução fiscal, que era a ação usual e tal, eu comecei falando sobre isso, ela não é eficiente. O nível de eficiência dela é muito baixo. E o nível de engarrafamento da ação no Poder Judiciário é muito alto. Os juízes também estavam muito incomodados, né? Mas já falei demais. E uma média do Conselho Nacional da Justiça, na época do TCC. Uma média do tribunal. Não vou revelar a idade aqui, porque senão fica ruim. Mas a média do processo tributário no Brasil é 20 anos. Então, isso que o Soriano falou é muito importante. Ou seja, imagina tu entrar com uma ação, fazer entrar com uma execução contra o contribuinte, e só vai ter a perspectiva mais daqui 20 anos. 20 anos? O processo transcorrer naturalmente de execução. Porque daí vem as defesas embaixo, você vai aqui, vai ali, e aí o cara não tem nada na conta, e vai indo, vai indo. Então, essa transação, ela pulou conjunto etapas. Tanto no benefício do contribuinte, como no fisco, né? Que é isso que colocou. Nossa, mas é muito tempo, né? E também um benefício que é importante frisar, né, Michael, falar do caixa, né? O caixa da empresa é o seguinte, o Sorino colocou muito bem, a empresa tem a CPI, certidão positivas com efeito negativo. E quando ele falou de banco público e privado, que é Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e outros bancos por aí, ele sai do FDIC, né? Ele sai de um FDIC, ele sai de uma FET,
Aonde o cara, quando não tem mais acesso a esses bancos, ele vai buscar em bancos colaterais. Posso falar assim. Onde a taxa de juros ela ultrapassa, às vezes, entre 3 a 5% ao mês. Eu acho que aí pode viabilizar uma empresa menor. E isso, assim, a gente se depara, né, Soriano, Edu, Cris, a gente se depara semanalmente com isso. Né? Muitas vezes tu vai numa empresa, a primeira coisa que a gente tá falando agora aqui, ele para de pagar o que é? O tributo. Aí depois acaba tendo problema com o quê? Né? Parte financeira, bancária. Ele não tem mais para onde recorrer, né? Porque o cadastro dele, ele é positivo. Ele não tem as negativas. Ele corre por um FDIC e uma securitizadora, né? Que seria uma famosa factory, né? E ali inviabiliza a operação. Né? Então, mas claro que, obviamente, como eu estava falando agora aqui, somos executores, depois planejadores, né? Se a gente consegue se antecipar com isso ainda, a gente consegue sanar, colocar um band-aid nessa operação toda. Mas isso que o Edu falou agora, sobre a parte dos FDICs, né, factories, é um bom recurso para quem não tem cadastro. Né? Mas eu não digo que pode ser um mau caminho operacional, mas muitas vezes eu enxergo isso como até uma salvação para a empresa. Né? O empresário não tem mais para onde ir e é o modo de sobrevivência ligado. E a nossa economia hoje, daqui para frente, a gente está começando a entender que o modo de sobrevivência está ligado, mas não no fato como modo de sobrevivência, mas o modo alerta. Porque, puxa, tá vindo mudança de política. Tu falasse no início agora aqui da tua conversa, puxa, o mercado ano que vem ele vai dar uma estabilizada, que agora o mercado tá um pouco travado, que é normal. Só que pela feira aqui eu não tô entendendo isso, né? A feira tá movimentada, né? Tá muito Eu não tô lotado, entendendo né? isso. O stand Mas, da do lado MGT bombando. contrário, eu vejo, Soriano, a parte de prejuízo fiscal, a transação tributária, o empresário que hoje quer ter uma perpetuidade do seu negócio, pega nós, MGT, chegamos a 10 anos, né? Hoje uma empresa chegar a 10 anos representa isso quantos por cento hoje no mercado? 1%. 1% nossa, é Então, um número muito E baixo. aí tu pega historicamente o que eu e o Edu a gente já viu nesses 10 anos de mercado. Muita coisa acontecer. Empresa crescer, empresa quebrar, empresas ser desestruturadas, empresas crescerem cada vez mais. Mas a gente vê que muitas vezes a gente se debate aonde? São as duas vertentes do empresário. É banco ou tributo? E quem correr na frente nisso, sai à frente sempre, né? Então, mas eu vejo a transação tributária, Soriano. Tu tem, não digo parabéns, mas tu tem total a tua expertise, porque o modo sobrevivência foi você que colocou no mercado. Porque hoje, praticamente, quantas transações? Só a MGD, hoje nós estamos transacionados quantos? Mais de 3 mil, né? Pela nossa empresa, pela MGT, nesses longos de 10 anos. São 3 bi transacionados por nós. Então, tu imagina nesse universo o que já foi transacionado. Não sei se tu tem esse número, Soriano. De transações feitas. Assim, Eu te confesso que não tem. saiu hoje no É, valor, né? Para informação. Bilhões. Bilhões. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, obviamente eu não bati os números do valor econômico, mas quando eu era procurador-geral, começou a rodar a transação, todo mês eu pedi os números, né? No tempo que eu estava lá, pelo menos na minha gestão como procurador-geral, a gente fechou com 1.500.000 transações. 1 bilhão. Não, 1.500.000 1 milhão. acordos. Acordos feitos. Acordos feitos. De 20? 2020, isso. Foi de 2020, não, foi 2020 e ao final de 2022, né? Como 3 anos, menos de 3 anos. Pouco tempo, né? A gente fechou muitos acordos e a gente regularizar não é receber de volta, né? Regularizar por exemplo, se eu sou um devedor de 100 milhões de reais, regularizar eu fiz um acordo e estou pagando. Não é que os 100 milhões de reais voltaram para o fisco, né? Até porque num acordo você tem uns descontos em juros, multa em carro legal, abatimento com prejuízo fiscal, etc. e tal. Mas a gente conseguiu regularizar naquela época algo em torno de 400 bilhões de reais. Por isso que eu estou achando esses 650 pouco. Eu esperava mais para hoje, sabe? Agora, também é fato de que a gente vivenciou uma pandemia e durante a pandemia esse senso de urgência e necessidade de providências ficou muito maior, né? Mas assim, é um sucesso. A gente fala muito em dor, né? Porque fala de débito é uma coisa que incomoda, é uma dor nossa. Mas a gente foi falar, transformasse essa fraqueza numa força, fizesse a regra bater sorte.
Que é uma coisa que é importante. Pô, essa dor aqui, essa dor que a gente tá falando do débito, né? A gente tá dando a força dela, que é fazer a transação e ter a regularidade dela, que é muito importante para o contribuinte, né? Que eu acho que é isso que a gente quer levar, é esse efeito positivo, né? Da nossa experiência, não só daí do Soriano, para ter dos dois lados, né? Tanto a parte pública como agora a privada. E nós, da parte privada, que a gente está somando forças e levando essa força ao contribuinte. É o seguinte, ó. Quando o pessoal tem débito ali e tá deixando de lado, primeiro ponto dessa conversa aqui, esse bate-bola que eu achei muito importante. Essa dívida vai aumentando. Segundo ponto importante, né? Não deixa somando a taxa Selic o mais de 1%, dá para fazer um acordo com a Fazenda, tá propensa a isso, de uma forma legal, uma forma usando benefício, usando critérios, sendo criteriosa. Então, ela vai olhar cada empresa do cenário, e isso é bom, de forma personalizada. Então, eu acho que é bem importante, né? Que isso dá aquela isonomia para a fazenda e para o contribuinte. Ela vai olhar. E coisas importantes também que eu vejo, que às vezes a empresa dá até um benefício, ela precisa dar uma garantia. E às vezes a garantia dela não... maquinário, os veículos, as frotas não são suficientes. Eu vejo uma situação que a gente trabalhou junto no caso, acho que é importante até colocar aqui, às vezes dando a marca como garantia. Eu acho que a Fazenda é muito criteriosa e muito benevolente. Contribuinte, eu dizer, pô, ela aceita para transacionar e ela vê, assim, todas as esferas e contribuinte usar a marca. Eu acho que isso é um grande marco também da Fazenda, né? Essa projeção. O que ela faz? Ela aceita a marca, se não tem tanto patriloto, e faz de forma escalonada, né? E esse caso, acho que é importante frisar, até, desculpa a expressão, né? Foi feito um balão isso, né? A gente chama, né? Que acho que é importante comentar esse caso, porque às vezes o contribuinte vê assim, ó, eu não quero fazer o acordo, eu tô com medo, eu já saí de vários. Mas exatamente a transação é feita de forma personalizada. Agora, só no outro ponto que você falou, que é a questão da área Fazenda Nacional, se for um caso concreto, assentou como garantia a marca da empresa. Efetivamente, eu acho que esse caso concreto que você mencionou é um bom exemplo para demonstrar que assim, há uma preocupação também. E eu acho que essa foi uma grande evolução dessa relação contribuinte-fisco. Há uma preocupação também do lado ali, no caso federal, de, por exemplo, dos Supraluz da Fazenda Nacional, inviabilizar o funcionamento da empresa, a continuação da empresa, a existência, porque você acaba viabilizando empregos também. Durante a pandemia foi feito um estudo sobre isso. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia de então, mas que ainda existe no Ministério da Fazenda, ela fez um estudo sobre os impactos da transação tributária na preservação de empregos. E na época saiu um valor econômico, inclusive a notícia. E teve um caso, né, sobre entrou muito mais, a Fazenda ela tá automática a pedir a própria, em alguns casos, a falecer presa. É isso. Quer dizer, essa é uma outra preocupação. Que agora foi regulamentado, eu acho que a regulamentação do elevador quanto mais tinha que acontecer. Eu não sei se a redação da forma mudou para a melhor redação, mas ela é muito impactante para os contribuintes. Então, esse eu acho que é outro ponto de preocupação que os contribuintes têm que ter também. Assim, às vezes, vale mais correr atrás de uma negociação do que depois se ver classificado como devedor ponto mais. Porque se vier a ser classificado, a lei de transações tributárias de âmbito federal, pelo menos, ela proíbe a transação de quem for o devedor do mais. Então, esse é outro ponto de preocupação. Foi bom você ter levantado, é verdade, né? Eu tenho dúvidas de quais são os critérios que são utilizados para conceder esses descontos, assim, de prazos e benefícios nessas transações. O que coloca na mesa de critérios? Porque a Fazenda, né, acho que é importante o Soriano colocar, acho que alguns casos a gente pegou, né, a Receita enquadra o contribuinte em ABCD, o requisito que eles têm, né? Sendo que o A é um excelente pagador, os devedores, ele tem condição de pagar, e o D, ele não tem condição nenhuma. Seria o caso que ele se insolvente.
né? Sem condições de garantir com o patrimônio, com a liquidez da empresa. Então, eu acho que isso que é importante, Soriano, colocar, esse é um trabalho que é pré-acordo, né, Soriano? Assim, antes até de começar a transação tributária, Uhum. alguns anos antes, a Procuradoria começou a trabalhar no ranqueamento da dívida em âmbito federal. E é curioso, né? Porque realmente, usualmente, no popular, o pessoal fala que é a Receita Federal. Mas a Receita não faz esse cálculo, quem faz é a FGFN. Por que não é a Receita e a Procuradoria da Fazenda Nacional que faz? Porque ela começou com esse trabalho antes para ela otimizar o trabalho dela de cobrança. Porque foi o que eu falei, há muitos anos atrás, chegava uma dívida, era inscrita em dívida ativa da União, que é um sistema, no fim das contas, e aquilo ali usualmente virava uma execução fiscal, mais uma ação judicial, morosa, sem muita eficiência, etc. e tal. Então, lá para 2016, veio uma nova sistemática de cobrança da Procuradoria. E como parte dessa racionalização da cobrança, foi feito um ranqueamento da dívida entre A, B, C e D. Uhum. O A e o B são considerados ou de excelente recuperação ou recuperáveis. O C de casa é de difícil recuperação e o D é recuperável. Quando você faz uma transação tributária com descontos, você parte primeiro numa avaliação de como é que está a classificação do contribuinte, da empresa e das suas dívidas entre A e D. Uhum. É tipo um score. Um score. E como é que a Procuradoria fez isso? É óbvio que ela não fez isso na unha artesanalmente. Ninguém pega uma calculadora com papel calculado. Deixa eu ver o que você tem. Faz na mão. Que é aquele negócio antigamente, aquelas pecinhas, joga pra cá, joga pra cá. Não. Tem uma estrelinha negativa. E é impossível fazer isso artesanalmente, né? Sim, então foram estabelecidas fórmulas matemáticas de acordo com a realidade do contribuinte. Tem uma fórmula que é muito comum para quase todos os contribuintes, mas, por exemplo, o ente federativo, que também deve à União, e o município deve multa à União, né? Por exemplo. Aí é uma outra fórmula matemática. Mas, a partir de fórmulas matemáticas, você joga as informações que o próprio Fisco Federal tem das declarações todas que são feitas, você já chega automaticamente nesse ranqueamento da dívida. Mas esse ranqueamento, ele admite prova em contrário. Então, tem um trabalho que às vezes é feito previamente, que é de revisão da capacidade de pagamento que é projetada nessas fórmulas matemáticas. É possível que uma empresa devedora ela seja considerada pela fórmula matemática, que as dívidas dela sejam consideradas B de bola. Em princípio, não teria direito a desconto e tal. Mas existe um trabalho que também é feito de revisão, que a gente chama de revisão de CAPAI, revisão da capacidade de pagamento. Isso é admitido pela Fazenda Nacional. Então, faz parte de um trabalho, às vezes, prévio da própria transação em si. Na verdade, é um pacote, né? Porque você faz essa revisão, ninguém faz revisão de capacidade de pagamento por deleite acadêmico. Ninguém quer perder tempo com isso. Faz porque considera que aquela projeção da fórmula matemática não reflete a real capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Aí você apresenta uma outra metodologia, a Fazenda Nacional avalia, se ela concordar, às vezes ali você abre espaço para ter mais dos pontos, né? Ou seja, é um trabalho que é feito caso a caso. E quais são os limites de descontos, de abatimento que é prejuízo fiscal, etc. também, etc. Também tem que levar em consideração o caso concreto. A gente não tem uma regra absoluta. Às vezes eu ouço gente falando assim, não, transação tributária eu tenho direito a 65% de Que desconto. vale para o vizinho e não vale para. A primeira coisa que eu falo é assim, eu não sei. Eu não sei nem se você tem direito para desconto. A gente tem que olhar as suas condições, tem que olhar a composição das dívidas, o que é valor principal, o que são juros, o que é multa, encargo, o que significa cada uma dessas parcelas. Ou seja, tem que saber fazer o trabalho e você tem que olhar caso a caso para saber até onde você potencialmente pode chegar numa negociação, numa transação tributária. Muito bom. Eu acho que isso é uma grande dica, né? Eu vejo e acompanho no mercado que as empresas, às vezes, a gente chega nas empresas e elas fizeram uma transação por avisão, que é uma das modalidades. Elas nem verificaram qual é a inspeção delas. Eles estão deixando dinheiro no caixa diretamente. E muitas vezes elas entram com revisão. Sem isso que o Soriano acabou de falar, que eu acho que é uma
É uma dica, e já nos vendendo aqui nosso trabalho, que é importante, né? Nem a nossa competência, é conseguir ter isso, em muitos casos, um fundamento legal, importante. E esse laudo não pode ser feito, vou dar essa dica aí. Já pegamos muitos casos juntos, mas que é importante, que às vezes um advogado, eu estou falando que eu sou advogado, sou advogado, o advogado tenta fazer um laudo. E a lei, a primeira dica, né? A lei fala que tem que ser um laudo técnico. E só quem pode fazer essa revisão do laudo técnico é um contador, assinado por computador, o auditor. Isso é muito importante, né? Às vezes é indeferimento, o pessoal nem sabe, não que eu, Soriano, não tenhamos competência, eu tenho o documento legal para seja, se for para isso, se for para discutir as leis, né? Então, isso é muito importante essa nota. É uma discussão fundamental, às vezes a empresa, eu tentei a revisão a capacidade de pagamento, não consegui. Uhum. Você viu que não conseguiu. É aquela historinha, né? Quando eu era conciliador, vinha aquele papo. O vizinho meu ganhou assim, ganhou assim. É sempre que o vizinho ganha e o cara não ganha. Ou nunca ganhou. Isso é muito importante, né? Eu acho que fazer uma boa revisão, ela vai te deixar muito dinheiro dentro da tua caixa, né? Porque tu vai conseguir, talvez, um desconto maior, um benefício maior, usar o prejuízo fiscal. Eu falo de novo, fazer de forma escalonada, O alongamento das parcelas. que nenhum refis dava isso, né, gente? Isso é importante. Sim. Nenhum refis. O melhor acordo hoje que tem para acordar com o fisco, e eu aqui, desde que estou militando na parte tributária, faz aí quase 20 anos, pouco menos que Soriano, tô ficando velho. Nós aí, não sim, não tem acordo assim no Brasil, nunca teve. Não, não. Desde a Constituição de 88. E é curioso, assim, fazer uma ponderação e talvez outra depois. Realmente hoje, a depender da situação do contribuinte, você pode estar com coisas muito melhores que qualquer refis que tenha passado desde 2000, que foi o primeiro refis, até os últimos anos, até o último que teve anos atrás. Mas isso acontece justamente porque você avalia o caso concreto daquele contribuinte. Né? Qual é o problema do refis? O problema do refis é que ele atingia indistintamente quem tinha condições de pagar e quem não tinha. Então, por exemplo, Uma empresa do civil e uma empresa do federal. é, Uma empresa do varejo, que está aqui, uma empresa do agronegócio. e assim, então a transação tributária, ela pode eventualmente dar condições muito melhores que qualquer refis. Mas o que ela tem, que eu acho que tem a ver com justiça fiscal, ela vai ver a sua situação, seu passo como mérito. E aí eu acho que a transação tem muito mais valor que isso, na minha opinião. Eu sempre defendi isso desde que eu era procurador-geral da Fazenda Nacional. Essa acho que é uma observação importante para a gente fazer. E uma outra observação, né, dentro do que você falou. As dívidas que foram encaminhadas para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobrar, essas dívidas elas são públicas. Então, você tem aplicativo e você tem site que apresentam as dívidas de cada um dos contribuintes, né, que tem dívida. O que acontece muito é que várias pessoas veem aquilo ali, com debaixo do braço, vão bater de porta em porta nas empresas para oferecer serviço. Eu acho que a gente tem no mercado bons profissionais, mas como, aliás, em qualquer área, a gente tem alguns péssimos profissionais. Então, tomar um certo cuidado e entender com quem que você está lidando, porque eu já vi muito também de receber pessoas, empresas, contribuintes, que fizeram, às vezes, uma primeira transação, mas por uma série de problemas, porque venderam o sonho para essas pessoas de que não, isso daí você faz, aí com 2 meses você vai vender seus bens, vai resolver, assentaram qualquer tipo de negociação. Então, acho que a outra informação que é relevante tem que tomar um certo cuidado com os profissionais, nada contra quem bata de porta em porta, mas é você saber com quem você está lidando para depois de ter um tipo de surpresa. Né? Como a dívida é pública, então você tem todo tipo de pessoa vendendo serviço. Né? Michael, quer contribuir? Eu acho que vocês dois também, como profissionais exemplares desse ramo, devem ter muitos cases de sucesso, né? Não, como eu comentei, a gente tem diversos cases, isso que o senhor e o Edu comentaram falar agora, muitas vezes salvam um parcelamento numa empresa, é uma revisão de Capag. Né? Porque muitas vezes até tem um alongamento de parcela, tem um benefício melhor, às vezes a empresa está até com uso do prejuízo fiscal, mas a revisão de Capag ela tá lá classificada no B.
A Uhum. gente consegue fazer uma revisão para ter um escala muito melhor e um desconto muito maior. E isso, às vezes, salva a própria operação da empresa. Então, acho que o que eu tenho é para contribuir. E o senhor disse agora, tem profissionais para todas as áreas, para todos os tamanhos dos esportes, mas um profissional vai entregar mais que o outro, entende? Uhum. E para complementar, acho importante, né? A gente está se deparando agora, no caso prático, de uma empresa que ela não conseguiu fazer um acordo vamos dizer, ideal naquele cenário importante dela na empresa, não verificou isso, e ela primou uma punibilidade, porque também negócio de 2 anos dessa vez. Então, isso é muito importante. Então, às vezes a empresa faz um acordo, não possui todos os benefícios, por isso é importante alguém que tenha prática, conhecimento, técnica e credibilidade junto, Uhum. né? Porque se ela deixar de pagar o acordo, não é que ela vai cair. Ela fica proibida de transacionar nessa 2 anos com o fisco, perde todos esses benefícios. 2 anos, gente. Uma empresa que vai continuar sofrendo execuções, vai continuar tomando penhora. Daqui a pouco nós podemos ter o Instituto tanto da Contabilidade Fiscal, como uma desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? A dívida sair do CNPJ aí pro CPF, e indo, e o sistema hoje no fisco, ele localiza tudo, né? Sim, sim, sim. Ele é um rastreador. Ele é eficaz, acho que o contribuinte isso sim tem que ter muita atenção, né? Que antigamente, eu sou tão velho, vou falar a minha idade aqui, mas antigamente com o papel, o processo era em papel, o direito hoje. Eu tinha mais dificuldade para colocar. Hoje, a informática veio para revolucionar até a busca dos devedores. Então, hoje, para te dar uma situação vamos dizer, não tô vendo se você tem mais um gerente correto, mas dá uma postergada no processo, dá uma enrolada juridicamente, porque eu vou levando o processo, vou fazendo petições para ganhar tempo. Não tem mais. Né, senhora? Acho que isso que é uma grande contribuição que veio a transação. Punir que não tem, porque ele faz um mau acordo. Esse benefício, que é o benefício que a gente já falou que é o melhor, que é da Fronteira ali, eu acho que é isso importante ter muito atento, né? Não fizer o do acordo, senhor, fica 2 anos sem poder transacionar. É uma punição, né, na prática, e quem teve uma rescisão de uma transação fez e não cumpriu com as suas obrigações. A razão principal para a rescisão é justamente que você não cumpriu. Você falou, eu vou pagar um parcelamento para dessa forma e você para de pagar em algum momento. E aí você fica numa situação muito delicada, porque você está proibido 2 anos de fazer nova transação. Foi o que disse o Edu, né? Nesses 2 anos, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, você ter seus bens bloqueados, o seu maquinário piorado, eventualmente, a depender do estágio das execuções fiscais contra você, sua empresa, você ter, inclusive, algum leilão de alguma coisa, algum bem que era seu, e às vezes até é importante para o funcionamento da empresa. Então realmente tem que tomar esse cuidado também. O Fazer uma tempo. boa transação, fazer uma boa negociação e cumprir. E só mais uma observação, que eu falo sempre, assim, no fisco e na PGFN, isso vale também para o âmbito estadual e de municípios grandes, não tem ninguém bobo, né? O pessoal faz bem o trabalho. O pessoal é muito bem formado e informado. E hoje, com a evolução tecnológica, cada vez mais, né? Você cruza dados a todo momento, as instituições têm áreas de inteligência. Então, assim, a realidade de hoje não é a de 20, 30 anos atrás, mudou bastante. É melhor o contribuinte fazer o planejamento, como se disse aqui. Vai se surgir algum problema, porque às vezes acontece, você faz um planejamento, mas deu uma enchente lá. Isso, às vezes acontece alguma coisa, a pessoa vai ter feito um planejamento Tem que fazer, né? extraordinário. E vem um problema de dívida, aí também saber como trabalhar essa realidade para contornar esse problema e seguir com a vida sem maiores surpresas. Aí, e também uma coisa, né, Soriano? A gente tava falando agora, antes de a gente chegar aqui, a gente tava conversando o tempo de deslocamento pra TK, né? A gente entrou no carro, tava dando 1 hora. Aí quando veio já passou 1h30. Quando veio o Edu já deu 2 horas. Então hoje as empresas, né? A gente tá no módulo que é o módulo GPS, como era tocado antes, e hoje é o módulo Waze, né? Então toda hora muda o percurso, muda a rota. Isso que eu falasse agora das enchentes. Ninguém seria sabedor do que isso ia acontecer. Então hoje o mundo não é do mais rápido, né? Mas é o que tá mais informado, que tá mais prático. Uhum. Então acho que é isso. E o Brasil tem suas imprevisibilidades também. Sempre. O Brasil, ninguém morre de tédio, né? E por isso que é o país é o país da maior oportunidade e das maiores oportunidades, né?
Verdade, mas para isso você tem que. Primeiro você tem que estar conectado com o Brasil e o mundo, né? Esse mundo, e eu tenho certeza que vocês têm isso também na consultoria de vocês, se cercar de pessoas no curso, fazendo o trabalho. Assim, que faz o seu dever de casa direitinho, trabalha com a FIP, consegue se destacar. Exatamente. Tá? Eu sei que está com tempo esgotado. Queria quebrar aqui o script, né? Acho que é importante disso. É muito assunto para pouco tempo hoje. É. Então, eu acho que Tem tem que ter muita uma coisa. rodada. Tem que ter mais uma. Tem que ter uma rodada. se- Então, eu é. vou pedir para ti isso. A gente tem que Parte tentar. 2. Aí fazer Parte 2. Parte 2. Eu acho, Eu acho. eu acredito, né? Que esse tema é muito relevante para o The Witch. E nós aqui temos que trazer esse tema, que é uma dor, como uma força. A fraqueza como uma força para o cliente. O contribuinte trazer de forma positiva, né? Já assistir de coisas negativas, com pelo laboral, sempre alguma coisa que interfere, seja uma demanda exigente. Então a gente quer dar que o acordo ele é muito importante, né? E eu queria agradecer ao Soriano duplamente, né? Primeiro, por compartilhar conosco a jornada diária, para estar aqui prático, nos ajudar diariamente com os clientes, transformar empresas em negócios, a gente manter empregos, manter a atividade econômica, que a gente sabe que isso é muito importante. E por que duplamente? Porque eu queria agradecer ao Soriano, eu acho que pela serenidade, habilidade e credibilidade de conseguir fazer essa transação, esse que está lá desde 1960, lá no Código Internacional, mais precisamente 64. Potencial de 66. 66. Potencialmente, 66. né? Tava ali dentro do ovo, não era galinha ainda, né? Então, se alguém tinha que chocar aquele negócio, não foi eu que choquei, não. Tava de um monte de gente que levou a isso, né? Muita gente boa trabalhou e enfrentou muitas resistências. E eu queria aproveitar, você queria te parabenizar, você teve vendo. Queria parabenizar vocês também. Não é querer, não é que ficar um cochando o saco, né? Mas vocês inventaram ontem, né? 10 anos. E que trajetória. Que trajetória. E assim, é de tirar o chapéu, porque abrir qualquer negócio é difícil. Acho que no Brasil é mais difícil. Vocês são case de sucesso. A Bel, assim, fico feliz. Período de ter se conhecido, trabalhar junto. Pô, eu queria. Tudo que o Du falou, que eu for falar, vai diminuir. Né? Ele já falou muito bem. Mas, Soriano, faça as palavras do Edu as minhas. Tu é uma pessoa, tu é uma sumidade no assunto. Tu somou grandes forças para nós, nos auxiliou muito. Eu, humildemente, posso falar, né? Aprendemos muito contigo, né? Diariamente, que praticamente o Edu tá muito mais no front, na parte jurídica contigo, mais atuante. Mas a gente participa de algumas reuniões, eu muito comercialmente falando aqui. Mas só tenho a agradecer toda a atenção à nossa empresa. Obrigado pelos cumprimentos dos nossos 10 anos, mas é difícil mesmo chegar aos 10 anos de uma empresa. Como a gente estava falando hoje, não representa nem 1% de sobrevivência. Mas acredito que esses 10 anos de aprendizado que a gente teve, a gente está junto contigo, não é à toa. Então, acho que a gente está fazendo um bom trabalho no mercado. Grandes empresas estão se salvando, né, com a atenção do Soriano, que é uma sumidade do assunto, e não canso de falar sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a Muito vocês. obrigada.